Os antigos filósofos estoicos ofereceriam conselhos sobre como nos preparar para o novo ano, enfatizando a importância da sabedoria e serenidade. No especial de hoje, exploraremos como iniciar o próximo ano de maneira que promova paz interior e sabedoria prática. Abordaremos ensinamentos estoicos atemporais, destacando sobre coisas que devemos orgulhar-nos de manter em segredo e coisas que devemos remover silenciosamente de nossas vidas antes do final de 2023. Estas atitudes e hábitos impedem a harmonia e o equilíbrio, sendo essencial eliminá-los para viver de forma autêntica e harmoniosa. A disciplina estoica da descrição estratégica, baseada na arte do silêncio, será explorada, revelando como o que escolhemos não dizer pode ter um poder significativo em nossa vida. O desenvolvimento pessoal é comparado à escultura silenciosa de um escultor em mármore, destacando a importância da melhoria interna e do reconhecimento interno sobre a validação externa. O texto encoraja a navegar em silêncio pela jornada pessoal, evitando a necessidade constante de validação externa. O estoicismo também destaca a força de enfrentar agravos pessoais com calma interior, abraçando o silêncio estratégico em vez de compartilhar queixas publicamente. A importância de confrontar problemas internamente, discernir suas raízes e responder com sabedoria é ressaltada, contrastando com a impulsividade de expressar queixas publicamente. Pense na última vez que uma simples alegria ou ambição não revelada acelerou seu pulso. Essas brasas pessoais, muitas vezes negligenciadas na rotina diária, são seu combustível privado. No estoicismo, a virtude em manter essas aspirações perto do coração, nutrindo-as nos cantos tranquilos do seu ser. Deixe que essas aspirações silenciosas o guiem, mas só as revele quando estiverem completamente formadas, prontas para resistir ao ruído do mundo. Os sonhos que dançam nas câmaras silenciosas do coração são os solilóquios sagrados da alma, uma força poderosa do não dito. Há um impulso comum de expressar e compartilhar esses sonhos para validar sua existência, mas é preciso cuidado, pois revelá-los muito cedo pode resultar em escrutínio e mal-entendidos. No estoicismo, a reserva estratégica é como um escudo, preservando a potência de seus planos até que estejam prontos para resistir à oposição e ao olhar público. A prática estoica ensina a navegar os caminhos da vida em privado, cultivando seus planos como sementes que precisam de proteção antes de germinar. O silêncio torna-se seu escudo, permitindo que seus objetivos amadureçam fora da vista, emergindo como uma grande revelação quando estiverem prontos. Como o jogador de xadrez estoico, mantenha suas estratégias ocultas até que estejam robustas o suficiente para resistir à crítica e influências externas. Assim como o majestoso carvalho que testemunha os ciclos da natureza, suas emoções não precisam ser exibidas como folhas de outono ao vento. Permita-se o reconhecimento silencioso de seus sentimentos, dando-lhes espaço para se desenvolverem ao seu próprio tempo. A prática estoica não é de indiferença, mas de discernimento, conectando-se deliberadamente consigo mesmo antes de expor suas emoções ao mundo. Cada capítulo do livro da sua vida não requer uma audiência imediata. Alguns capítulos obtêm seu verdadeiro valor ao serem percorridos na tranquila companhia da própria alma. Por fim, reconheça suas deficiências e pontos fracos como um campo de batalha invisível que todo indivíduo enfrenta. Essa consciência silenciosa é parte integrante do caminho estoico para o autodesenvolvimento. Da mesma forma que o lendário Aquiles tinha uma fraqueza em seu calcanhar, nós também possuímos pontos vulneráveis em nossa personalidade. Esses não são apenas defeitos simples, mas áreas sagradas dentro de nós que merecem máxima consideração. Inspirado nas palavras do filósofo estoico Epicteto, o texto destaca que somos afetados não pelos eventos em si, mas pelas opiniões que formamos sobre eles. Ser vulnerável é inerente à condição humana, envolvendo superar desafios, resistir a tempestades e adquirir sabedoria ao longo do caminho. Isso ressalta a importância de reconhecer essas vulnerabilidades sem necessariamente exibi-las publicamente, evitando a distorção da percepção por parte do público. Aborda a ideia de que as fragilidades pessoais não devem ser exibidas em busca de simpatia ou validação,
mas são desafios pessoais para superar no tapete rico do caráter. Utilizando exemplos históricos, como Abraham Lincoln e Júlio César, destaca-se a importância de enfrentar batalhas privadas com empatia e liderança. O texto também argumenta a favor da contenção consciente, reconhecendo a força interior que define os grandes personagens. Destaca a sabedoria de preservar alguns aspectos da vida privada, sugerindo que o verdadeiro poder muitas vezes reside nas páginas não lidas. Explora a questão das dúvidas internas, incentivando a enfrentá-las silenciosamente no campo da introspecção, transformando-as em degraus para o crescimento pessoal. Ao abordar a sociedade atual, também critica a tendência de expor todas as batalhas pessoais publicamente e defende a necessidade de discernimento ao escolher compartilhar desafios internos. A metáfora das guerras silenciosas destaca os conflitos internos enfrentados por cada indivíduo, ressaltando a complexidade das batalhas pessoais. Conclui, reforçando a ideia de que as transformações mais profundas frequentemente ocorrem no refúgio da introspecção, sublinhando a sabedoria do estoicismo no discernimento e enfrentamento das adversidades. Imagine-se no centro de um palco, onde cada movimento e palavra são expostos à luz intensa, enquanto um público atento avalia cada ação, cada palavra, cada gesto. Este cenário, embora ilustrativo, reflete a natureza avassaladora e restritiva de viver para a aprovação alheia. No entanto, ao se afastar desse palco mental, podemos nos visualizar em um espaço tranquilo e privado, longe do escrutínio público. O constante desejo de validação externa não apenas limita nossa autenticidade, mas também nos impede de viver de acordo com nossos valores fundamentais. Em vez de buscar incessantemente a aprovação dos outros, o caminho mais sábio é cultivar a autoaceitação e a confiança interna. Esta jornada silenciosa de reconhecimento e aceitação pessoal é uma busca mais significativa do que a busca constante por validação externa. A busca por validação externa muitas vezes nos coloca em uma posição vulnerável, onde nos tornamos reféns das expectativas dos outros. Nesse processo, corremos o risco de sacrificar nossa autenticidade e a verdadeira expressão de quem somos. Ao escolher silenciosamente nos libertar dessa busca incessante por validação, abrimos espaço para uma conexão mais profunda com nós mesmos e para uma autenticidade que não precisa da aprovação constante dos outros. Trabalhar silenciosamente para reconhecer e valorizar nossos próprios méritos, sem depender da validação externa, é um ato de autoempoderamento. É uma declaração silenciosa de independência, onde nos libertamos das correntes invisíveis da aprovação constante. Ao fazê-lo, não apenas preservamos nossa integridade, mas também construímos uma base sólida de autoconfiança, cultivada nos recantos silenciosos de nossa própria autenticidade. Ao eliminar silenciosamente a busca incessante por validação externa, descobrimos uma liberdade interior que não está vinculada às opiniões dos outros. Em vez de viver para agradar os outros, encontramos um espaço tranquilo onde podemos viver de acordo com nossos próprios valores, buscando uma autenticidade que não precisa de aprovação constante. Essa jornada interior, longe do clamor externo, nos permite encontrar uma verdadeira sensação de realização e satisfação, não no aplauso público, mas na tranquilidade silenciosa de sermos fiéis a nós mesmos. É crucial exercer discernimento sobre o que compartilhamos. Compartilhar em excesso, seja por meio de revelações pessoais profundas ou detalhes desnecessários, pode comprometer a integridade emocional de ambas as partes envolvidas. É importante reconhecer que nem tudo precisa ser exposto ao público. Algumas experiências e sentimentos são melhor processados de maneira mais íntima. Ao finalizar relações, lembre-se de respeitar os limites emocionais e privacidade de cada indivíduo envolvido. Compartilhar em excesso pode criar desconforto e desequilíbrio, minando a confiança e a integridade emocional. Em vez de buscar validação ou compreensão externa, considere a importância de preservar a sua própria paz interior. Esteja ciente de que compartilhar em excesso pode ser uma maneira de buscar apoio ou simpatia, mas muitas vezes é mais construtivo manter uma abordagem equilibrada. Preserve a sua dignidade e respeite a privacidade dos outros,
reconhecendo que nem todas as experiências precisam ser expostas publicamente. Encontre um equilíbrio saudável entre a autenticidade e o cuidado ao compartilhar, priorizando a qualidade sobre a quantidade. Ao finalizar relacionamentos, seja consciente das palavras e informações que escolhe compartilhar. Em vez de se perder em revelações excessivas, considere a importância de manter uma comunicação respeitosa e equilibrada. Esteja atento às necessidades emocionais de ambos os lados e, ao exercer discernimento sobre o que compartilha, promova um ambiente de encerramento que preserve a dignidade e a integridade emocional de todos os envolvidos. Preservar a discrição em relação a aspectos íntimos torna-se essencial. Compartilhar detalhes específicos sobre conflitos ou motivos de uma separação não apenas viola a privacidade entre as partes, mas também alimenta fofocas desnecessárias, complicando ainda mais a situação. Em vez disso, adotar uma abordagem mais benéfica implica internalizar e refletir sobre essas experiências. Essa prática não apenas respeita a privacidade de ambas as partes, mas também facilita um processo mais profundo de cura pessoal. Sentir a inclinação para discutir esses assuntos pessoais pode indicar problemas emocionais não resolvidos. Em vez de buscar soluções externas, é mais valioso mergulhar em um diálogo interno para compreender e processar esses sentimentos. Esse enfoque assegura que qualquer relação problemática chegue ao fim com dignidade, sem se tornar tema de discussão pública. Ao fazê-lo, protegemos não apenas nosso bem-estar emocional, mas também o dos outros envolvidos, promovendo uma jornada de cura mais respeitosa e discreta. Citando Marco Aurélio, o filósofo estoico, tens poder sobre a tua mente, não sobre eventos externos. Reconhece isso e encontrarás força. Essa citação destaca a importância de focar no controle sobre nossas reações e perspectivas diante de eventos externos, especialmente em momentos de adversidade, como as rupturas de relações humanas. Elevando a voz frente aos outros em momentos de agitação, a sugestão é expressar-se com calma, transmitindo intensa energia não através de gritos, mas com palavras serenas e firmes. Isso não apenas mantém a paz, mas direciona para o domínio das tempestades internas, transformando a ira em ação e a frustração em foco claro. Espalhar opiniões negativas sobre os outros é um terreno escorregadio que pode comprometer nossa própria integridade. Optar pela empatia em vez do desprezo, escolher a conversa em vez do conflito, permite compreender as complexas emoções humanas. Isso constrói pontes para a compreensão e capacita a navegar as relações com destreza, sabedoria e coração. Comparar-se constantemente com os outros é como correr em uma esteira exaustiva que rouba nossa felicidade. Celebrar nossas peculiaridades, erros e vitórias, independentemente de quão pequenas pareçam, permite uma vida mais saudável e realizadora. A frase de Marco Aurélio ressoa, destacando o controle sobre nossas percepções e a importância de aceitar o que está fora de nosso controle. O uso insensato das redes sociais pode levar a comparações injustas e insatisfação. Abordar seu uso com consciência e deliberação, estabelecer momentos específicos para seu uso e refletir sobre sua construtividade, permite uma apreciação da narrativa completa da vida, sem comparações desnecessárias. Em conclusão, realizar mudanças conscientes afasta da constante comparação digital, proporcionando a oportunidade de se concentrar no que realmente importa. Viver com autenticidade e gratidão, celebrando cada momento como uma celebração da própria singularidade e crescimento pessoal. À medida que nos despedimos de 2023, gostaria de expressar profunda gratidão por todas as experiências vividas, lições aprendidas e momentos compartilhados ao longo deste ano. Cada desafio superado e conquista alcançada contribuíram para o nosso crescimento individual e coletivo. Agradeço a todos que fazem parte desta jornada, pois são vocês que tornam cada ano significativo. Que as memórias preciosas e os aprendizados valiosos nos acompanhem no próximo capítulo que se inicia. Desejo a todos um próspero, saudável e feliz ano novo de 2024. Que este novo ano seja repleto de oportunidades, realizações e momentos de alegria. Que possamos enfrentar os desafios com coragem, celebrar as vitórias com gratidão
e cultivar relações cheias de amor e compreensão. Que cada dia do ano que se aproxima seja uma página em branco pronta para ser preenchida com novas histórias de sucesso, felicidade e crescimento. Que todos alcancem seus objetivos e encontrem a paz interior que nos guia em meio às tempestades. Agradeço pela jornada compartilhada e dou as boas-vindas ao ano de 2024 com esperança e entusiasmo. Que seja um ano de renovação, prosperidade e realizações para cada um de nós. Feliz Ano Novo a todos! É o que deseja o canal Despertar Reflexões.